Já estamos de volta com mais um episódio do Pod História e hoje nós estamos aqui com dois convidados que está Raul Vitor e do lado do Raul está a Samile. E hoje nós vamos falar de novo a parte 2 sobre a independência da América Espanhola. E os assuntos de hoje que eu queria que vocês falassem um pouco é sobre a Guerra da Independência. Fala o que você sabe, Raul. As guerras da independência na América Espanhola, elas ocorreram por todo o território, a partir de 1808 até o ano de 1829. E durante essas guerras, os únicos territórios que permaneceram sob o domínio espanhol após os conflitos foram os territórios de Cuba e de Porto Rico. Esses foram os únicos territórios que a Espanha conseguiu manter depois que... como é que eu posso dizer? Depois que os opositores se revoltaram e, enfim, começaram as lutas. Porém, isso só durou até o ano de 1898, quando começou uma outra guerra chamada Guerra Hispano-Americana, e que foi quando a Espanha perdeu o domínio de Cuba e de Porto Rico. Entendi. Somente? Somente. Samile, agora eu quero que tu explique um pouquinho sobre a Guerra de Sucessão. Fala o que tu sabe. Então, sobre a Guerra Civil da América, ela foi conhecida como a Guerra de Sucessão, ou a Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, a Guerra Civil foi travada nos Estados Unidos a 1861 a 1875. Ela foi a principal longa sobre a escravização dos negros, sobre como as forças separatistas atacaram o atual presidente Thurston. Me fale qual é o nome do presidente Thurston? Thurston Sumter. Thurston Sumter, esse é o nome do presidente. Nome do presidente da Carolina do Sul. Eles foram poucos depois de Abraham Lincoln. Esse é o nome. Raul, tu sabe me dizer se esse presidente é o mesmo que tá sentado naquela poltrona lá na frente daquele... É ele? Até onde eu me lembro, sim. Não sei se tu tá falando merda aqui, mas continue. Pode continuar. É ele, né? É ele. O vereador é esse, né? É esse mesmo. Não é o George Washington? É o George Washington. Vai. Esquece, corta essa parte aí. Não corta não, pode deixar aí. Pode deixar rolar. Tá, coisa minha mesmo, você tá querendo tirar uma dúvida. Olha, pode Mas continuar. é essa, certo. E ele também, como a gente estava falando sobre Abraham Lincoln aqui, ele também foi tomado por uma passe com o presidente dos Estados Unidos, certo? Foi o presidente, como eu estava dizendo, e era sobre isso que eu queria dizer para vocês. Agora, Raul, pode concluir o assunto aqui falando um pouco sobre o San Martín e Bolívar? Bom, no ano de 1822, em Guayaquil, onde hoje é o atual Equador, teve um encontro entre o Bolívar e o José de San Martín. E o José de San Martín, ele havia liderado a independência da Argentina no ano de 1816 e no Chile no ano de 1819. E os dois estavam lá para discutir planos e meios para tornar o vice-reino do Peru independente da Espanha. E isso acabou acontecendo alguns anos depois, no ano de 1824. E assim, embora concordassem que as colônias deveriam se tornar independentes, os dois libertadores tinham planos diferentes para os países que viriam a se tornar. Por exemplo, o San Martín, ele acreditava que o melhor era que as ex-colônias se tornassem enfim, como eu ia falando, né? Na visão do San Martín, ele via que para facilitar o reconhecimento da independência das ex-colônias por parte de potências europeias, especialmente de potências europeias, né? Elas deveriam se tornar um... Oh meu Deus, eu até perdi aqui.
Ah, sim, achei. Que o San Martín ele acreditava que era melhor que as ex-colônias se tornassem monarquias lideradas por príncipes europeus que seriam convidados. Eles iriam convidar esses príncipes europeus para que eles pudessem governar essas ex-colônias que viriam se tornar reinos. E na visão dele, isso ajuda com que essas ex-colônias, quando se tornassem monarquias, a independência delas fosse bem vista, fosse aceita de uma maneira mais fácil pelas potências estrangeiras, principalmente da Europa, ali, como a Inglaterra, a França, enfim. Certo. E assim, na visão do Bolívar, as ex-colônias elas deveriam se organizar numa única grande república federativa. Elas deviam se unir, assim como foi o Brasil e os Estados Unidos. Eles não se tornaram, cada região ou cada estado, um país diferente, com sua própria lei. Eles se uniram, por isso que eles são os maiores países do mundo. Atualmente, unidos por uma única Constituição, enfim. Para ele, esses países da América Espanhola que se tornaram, que vieram a se tornar países, eles deveriam se unir. Aí no caso ficaria igual ao Brasil. Todos os países aí, Uruguai, Argentina, Peru, Chile, Equador, seriam um único país na mão de uma só pessoa. E assim, essa foi a importância dos dois para a independência da América. E é isso, nós vamos ficando por aqui com o segundo episódio, sobre a segunda parte, sobre a independência da América Espanhola. E é isso, espero que tenham gostado. E é isso, falou!